Boa tarde, mais um programa As Duas no Ar. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. Eu estou aqui no estúdio com Mônica Rodrigues e ela é visagista. Tudo bem, Mônica? Tudo bem. Hoje a gente vai falar de um assunto bem diferente, como combinar maquiagem, cabelo e roupas de acordo com a personalidade e os traços físicos da pessoa, né? Exatamente. Hoje eu vou explicar para vocês um tema que é muito interessante que a gente está aplicando no salão. Eu, particularmente, estou tendo bastante retorno, as clientes estão gostando muito. E a primeira ação de um visagista é analisar o arquétipo, que seria analisar cada parte do rosto e verificar as linhas, se são retas, se são inclinadas, se são curvas. E daí, no final, a gente vai fazer uma somatória de qual linha que predomina no seu arquétipo. Essa linha que predomina é o que vai dar mais enfoque na sua personalidade, que seria o seu humor que vai prevalecer, né? Qual a primeira impressão que as pessoas têm de você. E esse estudo dividiu em quantos humores, que é como vocês chamam? Então, a gente tem 4 tipos de humores, que seria o sanguíneo, que são linhas inclinadas, pessoas enérgicas, elas têm muito linha inclinada no rosto. O colérico são linhas retas, são pessoas que passam mais determinação, pessoas ousadas e controladoras, ótimas líderes, né? O fleumático são as formas mais arredondadas, são pessoas que passam mais carisma, mais meiga, né? E o melancólico são linhas mais afinadas, mais curvas, ovaladas. E quer dizer o quê? O colérico ele seria mais triste por conta disso ou não? Não, o colérico, como são linhas mais estruturadas, linhas mais retas, quando eu faço assim com a mão, né, está determinado, é assim, pronto, acabou. Né? É uma maneira também de se determinar o humor colérico. O colérico faz muito assim, porque ele determina muito as coisas, né? Você tem bastante das características de um colérico, você é uma líder, você tem um programa, então você tem assim no rosto algumas características que depois a gente vai analisar mais a fundo. Mas o colérico normalmente ele é muito imponente, ele tem habilidades em controlar as coisas, né, em manter a ordem no local, sabe? Ele é líder nato, assim, quem é colérico. E aí você usa esses humores que você consegue captar olhando e sentindo a personalidade da pessoa, e aí como é que você transforma isso no salão onde você trabalha? Você adapta isso para o cabelo, você adapta isso para a maquiagem, sempre vai ser algo que tem tudo a ver com a pessoa, ou de repente a pessoa quer ir para uma festa e ela quer ser diferente, ela quer ter um outro humor. Como é que funciona? Claro, isso é muito importante a gente esclarecer, porque uma coisa é o que a gente vê e outra coisa é o que a gente é, né? Você olhando para mim hoje talvez fala, nossa, essa mulher deve ser bem usada, ela deve, sei lá, ir para rave por causa desse cabelo que parece um pouco moicano. Não, eu sou uma mulher casada, tenho filho, sou uma pessoa super clássica, conservadora, extremo, super metódica com as minhas coisas. Porém, essa imagem, ela reflete o que eu gostaria de transmitir na minha profissão. Eu gosto de ser diferente, eu gosto de ser lúdica no meu trabalho. Trabalho com arte. Então, na minha concepção, na minha imagem tem que ter arte. Então, por isso que tem que separar. Uma coisa é o que a pessoa é e outra coisa é o que ela quer demonstrar. Então, o visagista, ele vai ajudar você a criar como uma customização de imagem, criar uma caracterização. Só que para ser verdadeiro tem que partir de dentro. Que nem eu trabalho com arte. Lá no salão o pessoal fala, nossa Mônica, fica legal esse cabelo para você. Porque tem a ver com você, não sei, combina. Porque eu tenho isso dentro de mim. Então, independente se eu tô na rua e alguém fala, tá estranho. Não, mas a hora que começa a me conhecer, fala, até que ficou legal para ela. Então tem essa coisa lúdica, né? E quais são as vantagens para os clientes, para as pessoas que se utilizam do visagismo? Quem utiliza do visagismo tem muito mais segurança ao chegar num salão, né? Então a cliente, as pessoas estão vendo esse programa, a partir de agora eles vão pensar. Vai virar uma chavinha ali na cabeça. Vai virar uma chavinha. Quando você começar a dar os exemplos,
ali dos 4 humores, nas características das pessoas, de algumas fotos que a gente vai mostrar, claro. Vai virar mesmo essa chavinha na cabeça das pessoas. Vai, porque a pessoa vai ter consciência, é bem isso, do que ela vai pedir pro profissional. Porque uma coisa era, por exemplo, falar de mim, uma coisa era a Mônica antes do visagismo. Eu seguia muito minha intuição como profissional. É claro que o profissional tem que ter intuição. Intuição, bom senso, né? Tem que entender de harmonia estética, né? Um rosto curto, ele fica bacana com volume no alto. Por exemplo, eu tenho um rosto comprido e eu ponho o volume no alto. Não fica com harmonia. Parece um pouco estranho. Mas pra mim, eu me sinto bem assim. E é o que importa, né? Então, o visagista, ele vai... Depois que... o que seria bacana, né? Você perguntou. Depois que a cliente conhece visagismo, você vai pesquisar, você vai entrar no Google. No Google tem tudo, né, sobre isso. E você vai ter mais consciência, a partir de agora, como você vai escolher o seu penteado. Né? Junto com o profissional artista, estilista, você vai ter mais uma ferramenta, a forma que você quer dar no cabelo, né? A cor que você vai dar, se você vai usar uma franja ou não. Porque a franja, ela diz muito sobre a parte racional e a emocional. Então, qual que é a representação que é mais interessante para você hoje? Né? Se você quer transmitir mais romantismo, você vai fechar o intelecto. Se você quer usar mais o lado racional, você deixa a franja para trás. Que nem você uma franjinha, por exemplo, a franjinha estilo índio mesmo. Toda caída para baixo, cortada bem quadradinha, ela tapa completamente a testa. Isso significaria o quê? Claro, essa franja remete muito à infância, né? É verdade. Minha mãe, por exemplo, ela usava muita franjinha assim, e isso remete mais ao lado emocional, porque você está fechando a razão e direcionando para o emocional. Então já tem uma imagem mais romântica. E às vezes a mulher fala, eu quero ficar mais jovem, faz uma franjinha, porque você vai ficar mais menina. Vai ficar mais infantil. Mais infantil, mais delicada. Uma franjinha de lado, enviesadinha de lado, significa o quê? Aí mais de lado, tudo que tem curva se torna mais romântico mais também. Mais romântico. Mais romântico. E a testa toda de fora? Aí tem um lado mais racional, né? Aquelas franjas que são mais irregulares, mais curtinhas, né? Aí tem um ar mais rebelde, né? Mais colérica também, né? E o seu topete, no caso, que seria uma franja para cima? Além de estar ligado ao lado lúdico, que eu tenho aqui um topete extremamente alto, fora do padrão de um formato comum que você vê na rua. Com cor fora do padrão. A cor é um rosa, né? Suave, mas um loiro rosado. Já se torna mais lúdico, e a curva tem esse jogo de lúdico, né? A hora que você olha uma forma curva, o seu olho brinca, diferente quando você vê uma linha reta. A linha reta é determinante, né? A linha curva, o seu olhar, ele vai brincar, então isso se torna mais lúdico e mais suave. Então tem uma mescla aqui, né? A curva. Eu brinco que essa onda, né? Cada cliente que eu atendo é uma onda que eu entro. Né? Que é essa onda, né? Cada cliente eu estou entrando numa onda. Mas é viagem minha, que eu sempre tenho esse lado que é de associar o lado lúdico para a gente ter mais intuição e como criar para essa cliente que a gente vai atender. Né? Então, acho que isso e aí você faz uma maquiagem de acordo com o humor que você acaba classificando, estudando, né, em cada cliente. E aí faz o quê? Ela ganha uma maquiagem que tem a ver com ela, ela vai se sentir melhor, ela vai se sentir mais adaptada? Qual é a diferença? Ou às vezes você descobre algo que de repente tinha a ver com ela, não sabia? Claro. A mulher que ela procura mais ressaltar o lado emocional, ela quer um olho mais forte. Então, ela coloca cílios. Olho quer dizer, então, a parte emocional, é isso? Tá ligado à emoção. Né? É a janela da alma, né? Então o olhar, ele representa muito na maquiagem. E um olhar forte, ele precisa de uma maquiagem forte ou não necessariamente? Precisa de sombra? Sim. Dá pra ter um olhar forte sem sombra? Dá pra só caprichar no rímel e no lápis? Tem que ser necessariamente escuro ou não? Depende do formato do olho. Tá. Né? Que nem o meu olho, ele é pequeno. Então, para eu representar um emocional mais intenso, eu expando um pouco. Escurecendo, eu tô criando uma cavidade aqui na lateral, né? Tá ficando mais profundo, porém eu tô alongando o olho
para dar uma representação aí mais forte. Eu procuro associar muito a, por exemplo, a Cleópatra, né? Ela usava aquele delineador reto, bem definido. Bem definido. Tudo que é reto é controle, então é poder. Então ela usava uma maquiagem que era de poderosa, né? Colérica. Colérica, líder, controladora, né? O cabelo reto, tudo reto, né? E quando a pessoa quer, por exemplo, um emocional mais dinâmico, mais alegre, mais extrovertido, ela cria uma linha do delineador mais para cima. Como Amy Winehouse é um exemplo, ela usava muito para cima, muito espivetado, fora do padrão, né? É verdade. E o nariz? Você falou da testa, dos olhos, né? O olhar, que eu acho que tem uma composição com a sobrancelha também. Isso. E o nariz? O nariz... O que o nariz diz sobre a pessoa em termos de visagismo? O nariz está ligado à parte da ação, como uma pessoa age na vida, né? Então, é importante, antes de mexer no nariz, você vai fazer uma cirurgia plástica, é muito importante consultar um visagista. É uma coisa muito nova, talvez você fale, nossa, o que ela está falando? Não, mas... Diz muito sobre a personalidade, né? O seu rosto, cada parte, eu brinco que assim, nós somos perfeitos, né? E claro, se tem alguma coisa que você não aceita, tem que ser bem procurado dentro de si para ver se é isso mesmo que você está querendo fazer, se é transformar esse nariz, porque você pode mexer, não gostar, e depois mexe de novo, e depois perder, né, toda a característica. Fala um exemplo de nariz, vai. Um nariz assim, assado, a pessoa tem tais características? O nariz, quanto mais projetado, mais para cima, são pessoas mais atiradas. Isso não significa quanto maior o nariz, né? Maior também. Também? Aí ainda a pessoa tem que trabalhar a zona de esforço pelo fato de ser muito atirada. Né? Tá. Você pode associar aos orientais. Os orientais têm um nariz um pouco mais achatado. É verdade. E eles são muito mais, né? Pensam antes de fazer as coisas. Mais comedidos. Comedidos. E o nariz arrebitado? O nariz arrebitado, tá ligado? Como o seu, por exemplo. O meu nariz ele tem a ponta para cima, né? Então, eu também tenho que trabalhar um pouco isso. Às vezes eu me atiro muito a fazer as coisas e aí eu tenho que trabalhar a zona de esforço, pensar um pouquinho. Por isso que é bacana você ter esse autoconhecimento. Na verdade, a gente sabe como a gente é, mas se você tem ali mais claro ainda, né, mais consciência do seu temperamento, isso vai te ajudar no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua casa, né, pessoalmente, vai ajudar bastante você ter esse autoconhecimento. Então, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia plástica de nariz, às vezes você quer um nariz hipotético, que você pensa na sua cabeça, faz uma abstração do nariz perfeito e acha que ele vai ficar bom em você, e não é bem por aí. O ideal seria você manter as suas características do jeito que você é, não que você não precise mudar o nariz, mas de repente o nariz não precisa ser daquele jeito estético que você estava imaginando, que é o que fica bem no outro, na outra, né? Porque às vezes o que é perfeito não vai ficar tão aceitável, nem para você e nem para as pessoas que estão à sua volta, porque vai descaracterizar uma personalidade, né? Então, por isso que tem que ser bem projetado antes de fazer a cirurgia, né? Tem que ter consciência. Por exemplo, eu tenho uma curvatura, assim como a gente estava conversando antes, você também tem uma leve, bem pequena curvatura. E antes de conhecer o visagismo, eu não gostava nada dessa curvatura. Mas aí meu mestre, Philip Hallwell, inclusive eu quero mandar um beijo pro Philip, que é maravilhoso. Ele mudou a minha vida profissional. E ele falou pra mim, Mônica, você pode tirar, mas você tem que ter consciência de uma coisa, o seu nariz já é super projetado, ele é grande até, né? Ele é um pouco fora do padrão. E aí você vai tirar essa curvatura, que é um momento, tudo que tem uma curva tem uma pausa ali de reflexão. Então ainda vou ficar mais atirada, de repente, ter atitudes que podem me criar consequências depois que eu não vou gostar. Incrível, né? Interfere bastante. E a boca, hein? Basicamente. A boca faz parte da comunicação, claro, né? É a expressão, a parte da boca e dos dentes também. Os dentes também. Os dentes também. A arcada dentária. Tem dentistas que fizeram um curso com a gente, com o Philip, que estudaram sobre os humores com relação à comunicação.
Então, a arcada triangular, tudo que tem linhas inclinadas são dinâmicas. Então, a pessoa fala muito sem refletir antes de falar. A pessoa que tem muito triangular, sabe? Sabe a pessoa que tem um pouco um biquinho, né? A minha é um pouco assim. É um pouco triângulo. Pelo fato de eu ter, na época de adolescente, eu ter tirado 2 dentes. Então, diminuiu minha arcada. Certo. Então, se eu tivesse, naquela época, conhecimento de visagismo, eu não tiraria os meus dentes. Eu ia ter essa paciência de esperar abrir, né? Que a dentista falou, Mônica, você pode esperar abrir e tal. Ou não, você pode tirar e rapidinho ele vai para o lugar. E eu peguei e tirei. E aí, o que aconteceu? Minha arcada ficou mais estreita e ficou um pouco projetada, né? Então, eu trabalho bastante a zona de esforço para que eu tenha um equilíbrio na parte de comunicação. Fui fazer curso de oratória, né? Faço cursos de neurolinguística, que isso me ajuda muito. É muito bacana. No salão, né? Neurolinguística me ajuda demais. É um bom casamento, né? Então, a boca, por exemplo, os lábios mais grossos se tornam mais sensuais, né? A parte da... Por isso até talvez as mulheres procurem isso inconscientemente, né? Claro. Aumentar os lábios, né? Tá ligado à parte sensual mesmo, os lábios. Então, quanto mais grossos os lábios, mais sensual. Angelina Jolie, né? Tem os lábios super grossos, né? E quem como eu, por exemplo, tem os dentes da frente bem maiores que os outros, isso dá um ar meio infantil, né? Tipo a Mônica do Maurício de Souza. Eu não sei, eu tenho a impressão que isso dá um ar infantil. Se eu colocar uma franjinha, então aí fica até engraçado. Mas o que significa isso no visagismo? Lembra que as linhas inclinadas, elas passam uma mensagem subliminar, que isso é muito importante lembrar, não é um conhecimento que é bem científico mesmo, eu falar por mim, né, o que eu acho. E quando a gente faz assim com a mão, por exemplo, é uma linha inclinada, então vamos para lá, é dinâmico. Diferente de fazer assim com a mão, é reto, é estável, vamos ficar, né, parados, vamos ficar por aqui. Então, como você falou dos seus dentes, que ele tem a parte da frente um pouco maior. Então, quando eu olho para o seu dente, eu vejo que tem uma linha inclinada, né? Isso tem dinamismo. Diferente se ele fosse totalmente reto. Como aquelas pessoas que têm os dentes retinhos. O reto é o colérico, né? Passa mais estabilidade, mais controlador. Isso te deixa mais simpática, realmente. Né? E simpatia está ligado à infantilidade, né? À brincadeira. Então, é realmente isso. Você vê, você nem conhecia visagismo e você já tinha pensado sobre isso. Seus dentes são bem brancos. Quanto mais brancos os dentes, também mais comunicativa a pessoa fica. Quanto mais amarelado... Por isso que é bacana você fazer limpeza, porque quando tá mais branco já é automático, a gente já sorri mais, quer mostrar, né? O sorriso tá bonito. É verdade, faz sentido. Mas quando os dentes não estão de acordo com o que você quer passar, você já não vai sorrir 100%, você vai colocar a mão, porque você fica envergonhado. Isso diminui a sua comunicação. Deixa você mais retraído e acaba até mudando você de humor, Exatamente. Classificatório. E aí você não vai ter tanta simpatia. Então, a parte da comunicação, a boca e os dentes, é muito importante buscar um dentista, principalmente se ele tem conhecimento em visagismo, melhor ainda, né? Mas esse conhecimento também é muito fácil, muito acessível hoje com a internet, você pode buscar. E também na parte de beleza, né? Um salão de beleza, com certeza um visagista vai mudar a sua vida, eu acredito. Bacana. E o queixo e as covinhas, né? Covinha no queixo, covinha aqui do lado, o que significa? O queixo está ligado à imposição. Eu vou fazer uma expressão para vocês e vocês vão logo associar. Quando a Fabiana vai falar para o pessoal da organização, falar, olha, fulano, vamos fazer assim. Você ergue o queixo, é verdade. Primeiro que a gente vai fazer, a gente vai levantar o queixo. Então, o queixo está ligado à imponência. A pessoa que não impõe, não tem esse quê de liderança, normalmente ela tem um queixo mais retraído, ela fica mais encolhida e não tem tanta potência para isso. E também está ligada à parte da potência sexual também. A parte do queixo pode alterar a parte sexual. Os homens, por exemplo,
com a idade, né, se cede um pouquinho, se fizer uma leve, colocar um preenchimento, levantar um pouquinho, se faz uma covinha então, isso melhora o libido, interfere no libido. Mas o que a covinha tem a ver com o libido, no caso? A covinha dá um charme no homem, né? Ah, isso é verdade. Aonde tem uma covinha... Sou suspeita de falar, mas fica muito charmoso, né? E simpático também, que nem quando forma a covinha na maçã, se torna uma pessoa muito mais simpática. Ah, legal. E uma coisa que a gente não falou foi da sobrancelha, que as mulheres, elas procuram muito uma designer de sobrancelha, né? É verdade. Lá no salão a gente tem a consultoria com o visagista e depois passa com a designer. Então, a parte da expressão, né, ela pode ser, quando é inclinada, ela é enérgica. Quando você diz inclinada, arqueada. Arqueada, é enérgica. Quando você busca mais estabilidade, mais controle, você pode escolher uma sobrancelha mais reta. Entendeu? Para você ter é melhor para você no seu trabalho, esse emocional de mais controladora, você pode escolher, né? De reto ou inclinado, né? É legal, né? Que dá para escolher. É claro que a sobrancelha demora um pouquinho para ficar do jeito que a gente quer, né? Se a gente quiser mudar. Mas assim, é bacana você poder escolher, porque a sobrancelha, ela é uma coisa que mostra muito da sua personalidade, né? Mostra bastante. E tem pessoas que não tem, né? Então aí você pode desenhar. Pode desenhar, verdade. Pode desenhar. Por isso que é bacana saber sobre as linhas e as formas. Ah, legal. Eu acho que a gente agora podia dar uma olhada em umas fotos, né? Que você separou pra gente, e você vai acabar mostrando um pouquinho do visagismo em algumas pessoas, celebridades, em algumas pessoas conhecidas. Bom, vamos lá. Aquela foto ali. Então, a parte da testa está ligado a um intelecto. Foi exatamente o que você estava explicando pra gente, né? Então, quando você olha de frente, você analisa se a testa é curta, se a testa é longa, né? Isso vai falar sobre a parte da percepção intelectual. Tá. Então, quanto mais ampla a testa, a impressão que dá... Que a pessoa é mais inteligente. Que é mais inteligente. Tem aquela expressão, né, que até o Felipe brinca com a gente, né? É dos carecas que elas gostam mais, né? A gente já ouviu falar muito isso. Careca, com a covinha, então, né? aí... Por que será que dos carecas que elas gostam mais? O careca usa muito intelecto, e aí é mais inteligente, e ele vai ganhar mais dinheiro. E as mulheres gostam de homem que tem dinheiro. Né? Então, a testa, a reta... Tá. Então, as linhas mantêm-se, né? Se é reta, colérica, se é inclinada, melancólico. Tá. Né? Então, por exemplo, a testa da Angelina Jolie. Que testa incrível, né? Ela tem uma testa até que relativamente grande, né? Se você e sem olhar... falar mal dela, que ela é linda, maravilhosa, perfeita. E se você olhar a Angelina Jolie de perfil, ela é bem reta. Ela tem o nariz mais achatado, né? Não é tão grande assim. Ela tem muito. E o rosto bem quadrado. O rosto bem quadrado, você acha que dá uma personalidade forte? Claro. Diferente do quadrado do retângulo. O dela é mais para retangular do que quadrado. Tá. O quadrado ele é um pouco mais limitado, né? Tem as mesmas proporções das laterais com a parte de comprimento. O dela não, é mais retangular. Né? Tá. Então você vê na Angelina Jolie uma mulher muito poderosa. Você vê que os filmes que ela faz é sempre de guerreira, de controladora. Tudo nela é linhas retas, né? Tá. Aí tem a Kirsten Dunst, que ela é mais para fleumática. Você vê já a forma mais arredondadas, né? O redondinho é fofo. Tem até a covinha. É meigo, né? A boca pequena, né? Tudo nela é suave. Ainda loira. A loira se torna mais delicada, mais suave. Certo. Mais meiga. O olhar pequeno. Então ela tá mais dentro da mulher delicada. E a Rihanna? Rihanna, ela é sanguínea, né? Tem muitas linhas inclinadas. Bem inclinada. Olha o formato do queixo dela. Nossa, é verdade. Um triângulo, uma ponta. Então, linhas inclinadas, a gente tem dinamismo. Então, você vê ali que o osso da mandíbula está acima da boca. Então, você tem aí uma linha muito reta e o queixo pontudo.
pessoa super espivetada e dinâmica, que dança. E a Honey Mara, que é melancólica, né? Você vê ali muitas linhas curvas. Dá pra perceber. Sobrancelhas curvas, esse cabelo todo penteado para trás, com gel. Então ali é uma representação muito clara de o que é o melancólico, formato ovalado no rosto, né? Ali tem a arte do Philip, ali tem a representação clara, né, de cada cada humor. Fleumático. O segundo à direita, em colérico. Cima. Tá, o primeiro de baixo em azul. O melancólico. E o amarelo. O sanguíneo. Certo. Né? Aí ali, olha só, até no bebê a gente consegue ver os humores, né, de cada um. Então, o primeiro bebê ali em cima à esquerda. Não tá feliz? Tá alegre, tá pra cima. É sanguíneo, né? Sanguíneo. E o segundo? Tá bravo, tá nervoso, tá todo, ó. Ele é o quê? Colérico. Colérico. É. O de óculos deve ser o fleumático, né? Exatamente. E o outro, ó, o olhar. Nossa. Né? Emocional, que é o melancólico. É o melancólico. E aí, para ficar muito mais fácil para entender, ali tem o sanguíneo todo para cima, colérico, que tá todo bravo ali, ó. Tá. E o fleumático, que tá, olha que fofo. E o melancólico, todo para baixo. Muito bacana. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu queria que você deixasse seus contatos e o endereço do salão Taquê, lá no Tatuapé, que é onde você trabalha. Para quem quiser entender melhor o trabalho do visagista, quem quiser contratar os trabalhos dela, tá? Que é muito bacana isso, acho que é essencial para as pessoas hoje em dia, para quem tem alguma profissão que precisa, né? Para quem gosta de, sei lá, de sair à noite, quer fazer, incorporar o seu próprio tipo. Só para quem quer se entender já é bacana. Claro, um né? autoconhecimento. Então, faça seus contatos. Então, eu estou no Taquê, no Tatuapé, o telefone é 2091-0001. E ali na Serra de Bragança, né? E tem algum e-mail que você quer deixar? O meu e-mail é monicazen@hotmail.com. Legal, obrigada pela presença, viu? Adorei a conversa de hoje. Obrigada. Vai voltar aqui mais vezes para explicar mais, porque isso daí rende uma boa conversa, viu? Próxima vez eu faço sua análise mais completa. Legal, obrigada. Gente, o programa As Duas acabou, fica por aqui. Quarta-feira tem mais ao vivo, 6 da tarde. Espero você. Tchau!